Pronto. Vocês estão vendo o slide, mas não estão me vendo, não é isso? Isso. Isso. Foi a única maneira que eu encontrei para vocês poderem ver os slides, que eu realmente não estou conseguindo acessar o meu aplicativo, não sei porquê. Desde ontem que eu estou tentando e não consigo. Achei que podia ser problema de internet, mas depois eu vou desinstalar e instalar de novo para ver. Então, como foi passado para a gente vai continuar dando as aulas teóricas, mesmo que a gente já tenha terminado as teóricas do primeiro bimestre, e aí vamos entrar na unidade 3, né? As provas a gente não tem previsão ainda de quando irão acontecer, pelo menos por enquanto. Então, a gente vai falar hoje um pouquinho de técnica de energia muscular. Ela é um pouquinho parecida com a técnica de facilitação neuromuscular proprioceptiva, que foi a primeira que a gente viu, que foi a FNP. Ela traz 2 princípios que estão nessa técnica de FNP. Então, assim, como faz pouco tempo que a gente viu, então dá para relembrar, né, o que a gente viu na outra aula. Ela tem a intenção também, como das outras, de alongamento, de ganho de força, né, fortalecimento muscular, tá? Então, é bem parecida com a primeira que a gente viu, né? Só é um pouco mais fácil a aplicabilidade, tá? Do que a primeira. Então, ela tem como definição, ela é uma técnica de contração muscular voluntária, aí vai ser realizada contra uma resistência. E aí, com essa contração, a gente vai conseguir uma melhora da mobilidade articular, uma melhora da movimentação muscular, e a gente vai ter ganho de força também. A gente vai fazer isso e vai ter um alongamento dessa musculatura. Tá? Ela é usada principalmente na terapia manual, tá? Ela foi criada em 1950, né? As técnicas que vocês estão estudando esse semestre são técnicas, se a gente parar para pensar, muito antigas, né? Todas elas foram criadas na década de 50, 60, por aí, então tem muito tempo. Houveram poucas mudanças dessas técnicas, mas elas continuam tendo uma aplicabilidade muito grande, né? E continuam fazendo parte da terapia dos fisioterapeutas. É usada também pelo pessoal da osteopatia, da quiropraxia, é usada na traumato, é usada na neuro, então ela tem uma aplicabilidade bem ampla. Ela é caracterizada como um exercício ativo, né, realizado pelo paciente, tá? Ele vai realizar uma força muscular contra uma resistência do terapeuta. Dá para ver a setinha? Vocês conseguem ver a seta? Sim. Conseguem, tá? Então, aqui, o que a gente quer é o ganho da extensão do cotovelo. E aí, o que é que vai ser realizado? Vai haver uma contração do bíceps para conseguir a extensão do cotovelo. O mesmo pensamento que a gente teve no outro. Professora, eu não estou conseguindo ouvir direito, você está cortando. Eita, é a internet. Deve ser a internet. Então, como eu estava falando, né? A gente quer o ganho da extensão do cotovelo. E a gente vai conseguir esse ganho com a contração do bíceps, tá? E aí, quando o bíceps contrai contra uma resistência, que é a do terapeuta, após a contração ocorre o relaxamento. Durante esse relaxamento, a gente ganha a amplitude. Então, se você parar para pensar, a FNP ela tem um pouquinho disso, né? Ela tinha uma contração, que ela podia ser uma isométrica, ou ela podia ser isotônica, mas que no fim da contração a gente ia ter um relaxamento, e nesse relaxamento a gente ia ter um ganho de amplitude e um ganho de força. É bem parecido também aqui, só que aqui
Normalmente a contração ela é isométrica, tá? A gente vai ter uma contração muscular voluntária contra uma resistência, porém é uma contração isométrica. Normalmente não há movimento durante a contração. Aí no fim, quando eu peço para relaxar, parar de contrair, o paciente relaxa e a gente consegue o ganho da amplitude, tanto articular quanto muscular. Tá? A gente vai ter ganho de mobilidade muscular e mobilidade articular, além do ganho de força. Então, ela é bem simples mesmo, tá, gente? A gente vai ver que tem que ter alguns cuidados, mas a técnica, basicamente, é isso aí. E aí ela vai usar aqueles mecanismos que eu falei que tem na mesma técnica de FNP, que no início a gente usava técnica de energia muscular só relacionado ao FNP. Porém, foi quando o pessoal da osteopatia começou a estudar também a técnica e trouxe para eles, né, essa técnica, tá? E aí teve uma abordagem diferenciada, porque na FNP a gente tem movimento. Na osteopatia, o movimento é só quando a contração é isotônica, mas a maioria das vezes a gente utiliza a técnica com contração isométrica. Então, o que ocorre na inibição autogênica? Se vocês lembram direito, a gente tem a contração do agonista para que ocorra o relaxamento do antagonista. E daí eu consiga o movimento. Não sei se vocês lembram desse princípio que tinha lá no FNP. E aí a gente vai ter o quê? Eu vou realizar a contração. Após a contração, eu ganho o alongamento. Mas eu tenho que ter cuidado com o relaxamento reflexo. O que é o relaxamento reflexo? Na técnica do FNP, a gente faz o movimento para o ganho do alongamento. Na técnica de energia muscular, eles prezam para que, ao fim da contração, o paciente faça o movimento. E aí, a gente não vai ter esse relaxamento reflexo, que às vezes impede o alongamento total da articulação, tá? E aí, a diferença é justamente essa. Uma contração isométrica voluntária contra uma resistência isométrica, e aí após eu tenho relaxamento, que é chamado também de relaxamento pós-isométrico. Algumas literaturas trazem relaxamento pós-isométrico ou RPI, que seria a abreviação desse nome, tá? E aí eu vou ter também a inibição recíproca, onde eu tenho a contração dos antagonistas com a contração isométrica. E aí eu vou inibir o meu agonista, que também é um princípio da FNP. Eu contraio o antagonista porque o meu agonista, ele lembra que eu falei que o agonista ele pode estar em espasmo, o agonista ele pode estar encurtado, ou o agonista ele pode estar fraco e ele impede a contração do antagonista. Como o meu antagonista ele é mais forte, ele tem movimentação, eu contraio o antagonista isometricamente, durante a contração eu tenho o quê? A inibição do agonista. E aí, no fim, eu consigo a amplitude de movimento, eu consigo o ganho de alongamento da amplitude articular. Essa técnica, além do ganho de amplitude de movimento, ela vai ser muito utilizada para tratamento de dor aguda ou crônica. Tá? No finzinho, eu coloquei um vídeo para vocês verem que ela é muito utilizada na questão de torcicolos. Você dorme e acorda com aquele torcicolo, e aí não consegue movimentar. E aí vocês vão ver que é uma técnica de resposta rápida, né, que você consegue reverter rapidamente aquele torcicolo, que seria aí uma dor aguda. E a pessoa para de sentir a dor e consegue a movimentação normal. E aí a gente tem uma resposta quase que instantânea, né? E aí justamente por conta dessa inibição do agonista que vai estar tendo dor, e no fim, a minha resposta de relaxamento isométrico, eu tenho uma melhora da dor aguda ou da dor crônica. Além disso tudo,
eu também vou ter uma resposta nos pontos gatilhos. Lembra que eu falei na aula passada a questão da liberação miofascial? É a mesma situação aqui. Se eu tenho pontos gatilhos, eu tenho tensão miofascial. Se eu tenho, com uma técnica dessa, eu consigo com contração um relaxamento, então eu vou conseguir, depois do relaxamento, a extensão de repouso completa. Eu consigo todo o meu movimento. Lembra que eu falei que pontos gatilhos são os metabólitos que a gente retém, e aí a gente tem pontos de dor, e por conta disso, a gente tem dificuldade de movimentação, ou fica com posições antálgicas, e aí, com essa técnica, a gente tira da posição antálgica porque a gente reverteu os pontos gatilhos. Aí, eu falei liberação miofascial. A gente consegue fazer liberação miofascial aí, sem muito esforço. Lembra que eu disse que tem aqueles, eu nunca lembro o nome daqueles aparelhinhos. E tem a liberação miofascial manual, que é muito mais cansativa para o fisioterapeuta, mas eu acho menos dolorosa. E nessa técnica, vocês vão ver que o esforço do fisioterapeuta ela é mínima, tá? A gente quase não faz esforço, a gente só vai manter uma força contra a contração do paciente. E não é uma contração muito forte, é uma contração média, uma contração moderada, tá? Ele vai contrair e você vai resistir à força dele. Então, não é uma força que ele vai ter que lhe vencer, é uma força que você vai manter o posicionamento da articulação ou o posicionamento muscular. Então, por conta disso, não vai ser uma força exacerbada que o fisioterapeuta vai fazer. É uma força contida, é uma força sem movimento, que, do mesmo jeito que o paciente, ele vai realizar uma contração isométrica, o fisioterapeuta também vai realizar uma contração isométrica. Então, não é uma força desgastante, a não ser que seja de membro inferior, que às vezes é uma força maior, dependendo do tamanho da pessoa, mas normalmente é uma força tranquila, e aí você vai conseguir retirar pontos gatilhos, fazer essa liberação miofascial de uma maneira bem fácil, bem prática e com uma resposta bem rápida. Lógico, do mesmo jeito que toda retirada de ponto gatilho, do mesmo jeito que toda liberação miofascial, há essa liberação dos catabólitos. Então, a gente precisa lembrar sempre que todas as vezes que a gente faz essas liberações, a gente gera aquela dor muscular pós-exercício, que é bem parecida com a dor muscular pós-exercício, aquela dorzinha muscular que fica ali durante uns 2, 3 dias. Mas por quê? Porque onde tem ponto gatilho, tem retenção de catabólitos. Se eu libero, aqueles catabólitos vão para a corrente sanguínea, vão para o músculo, e aí fica aquela dorzinha, tipo pós-exercício. Normal, tá, gente? Não nada demais. É como quando recebe massagem, que sempre a massagem é ótima, relaxa durante aquele momento, mas no outro dia, geralmente, a gente sente aquela dorzinha no músculo, que é normal. Aí, a gente chega na questão dos mecanismos fisiológicos, que apesar da técnica ter tanto tempo, ainda não há comprovação científica de como ela realmente funciona. Tá? Apesar de tanto tempo, ninguém ainda conseguiu confirmar, dizer numa pesquisa como realmente funciona. Então, ela é baseada em mecanismos neurológicos e biomecânicos que vão gerar quatro benefícios que nós iremos ter, tá? É a hipoalgesia, e aqui não é a diminuição de dor, a pessoa vai passar a sentir menos dor, mas não é a técnica que vai fazer ela sentir menos dor naquele momento. Eu vou ter uma sensibilidade de uma maneira maior a dor. Eu não vou sentir, tipo, uma dor que eu sentia de 0 a 10, eu sentia 10, aquela mesma dor eu vou passar a sentir 5. É como se gerasse uma resistência à dor com essa técnica. Aí, eu vou ter também uma resposta de propriocepção alterada. Por quê? Todas as vezes que a gente mantém as posturas erradas, né? Quando a gente para pensar uma pessoa que tem uma hiperlordose ou uma hipercifose, e aí eu faço uma técnica de reeducação postural, uma técnica de alongamento,
o meu cérebro, que estava acostumado a manter aquela postura errada o tempo inteiro, todas as vezes que eu faço um realinhamento, o meu cérebro, ele entende como se eu estivesse gerando uma propriocepção alterada. E daqui que o meu organismo, ele entenda que a postura correta é a nova, eu vou ter que realinhar durante várias vezes. Então, a gente para pensar que as técnicas posturais, elas não são resolvidas na primeira, na segunda, nem na terceira sessão, é justamente por isso, por conta da resposta cerebral e da resposta fisiológica que o meu organismo tem a sempre manter a posição errada. E aí, quando eu começo a realinhar, ele entende que eu estivesse na postura errada. Só que não estou mais, né? Estou ajustando e realinhando. E aí demora um pouquinho para a gente conseguir que o meu cérebro entenda que a posição correta é aquela. E aí, por isso, eu tenho esse mecanismo de propriocepção alterada, tá? É um entendimento do meu organismo, mas que depois que está tudo ok, ele vai ver que o certo é a maneira final. Por isso eu tenho essa reprogramação e controle motor, né? Eu estou reprogramando a minha postura, eu estou reprogramando o alinhamento muscular. Né? Então, aos poucos, eu tenho resposta do controle motor do que é a maneira correta, o alinhamento correto. Eu vou ter também uma alteração dos tecidos fluidos. Que tecidos fluidos? Alteração nas propriedades viscoelásticas, né? Que eu tenho tecido viscoso sólido e tenho tecido fluido. Os dois, eles estão ligados à movimentação em relação à carga e deformação. Tá? Então, quando eu tenho uma resposta de carga, não é uma carga de peso grande, mas eu tenho uma resistência, então eu tenho uma resposta à carga, e por conta dessa resposta à carga, tem uma deformação, que no caso é a minha nova posição de alongamento articular, é a minha nova posição de alongamento muscular. Então, eu vou ter alteração nos tecidos por conta das propriedades viscoelásticas, que estão relacionadas à carga e deformação, e eu vou ter também em relação às minhas propriedades plásticas, que é aquela propriedade de que depois que eu alongo, eu não retorno à posição anterior. Mas aí essa é mais demorada para a resposta, dependendo da minha resposta de reprogramação. Tá dando para entender? Tá todo mundo calado. Oi, professora, não entendi o que a senhora perguntou. Vocês estão entendendo? Ah, sim, estou entendendo. Também, tô entendendo. Pronto, qualquer coisa falem, porque vocês ficam calados, eu falando, não sei se estão me entendendo. Tá bom. Então, continuando. E aí, a gente vai ter as indicações dessa técnica. Como eu falei, ela é aplicada para tudo, bem dizer, na nossa vida, tá? Ela pode ser aplicada para disfunções de extremidade, tronco, coluna e pelve. Então, a gente pode usar tanto na ortopedia, quanto na neuro, quanto na respiratória. Por quê? Se a gente parar para pensar que eu posso ter um diafragma que não alonga, um diafragma que não distende o suficiente, e por conta disso eu não tenho um padrão respiratório normal. Eu não posso fazer uma contração isométrica. Lógico que a gente não vai conseguir alcançar o diafragma, mas das outras musculaturas, e daí tem um alongamento dessa musculatura, sim, aí eu tenho uma resposta. Então, a gente não pode pensar só na questão da traumato e na questão da neuro. A gente pode adaptar para outras aplicações, tá? Aí a gente vai ter também a aplicação tanto para dor, né, como eu já falei, do aparelho locomotor, aplicação para músculos encurtados, então eu vou ter um alongamento dessa musculatura, eu vou ter também aplicação em espasmo muscular, e a gente tem espasmo muscular tanto na neuro quanto na traumato, e aí a gente pode utilizar também para os músculos fracos, porque sempre que eu tenho uma contração, principalmente uma contração isométrica, eu tenho resistência, se eu tenho resistência, eu tenho ganho de força. Lógico, não vai ser uma contração, vocês vão ver que não é uma contração resistida durante muito tempo,
como a gente faz em academia, e pede o pessoal resistir 15 segundos, 30 segundos, é um tempo menor, mas há ganho de força, então eu vou ter ganho de força, mas não necessariamente ganho de massa muscular, tá? Que não é normalmente o que a gente da fisioterapia quer, né? A gente da fisioterapia, a gente não trabalha normalmente ganho de massa muscular. O que a gente trabalha é ganho de força, porque a gente faz a nossa avaliação de grau de força muscular e vê que a musculatura está fraca. E aí eu vou conseguir o grau de força normal da musculatura, não necessariamente massa muscular, porque isso não é o objetivo da fisioterapia. Aí eu vou ter também resolução de edema, tá? Por que resolução de edema? Porque a gente faz contrações isométricas, vocês vão ver que a pausa entre uma e outra são poucas, então se eu tenho contração, eu tenho bomba muscular. Se eu tenho bomba muscular, eu tenho resolução de edema, eu tenho resolução de congestão passiva, que é justamente esse edema que fica lá parado por falta de contração, por falta de movimentação. Aí eu vou ter resposta para edema também. Eu vou ter uma drenagem linfática onde não há movimentação, onde não há contração. Por quê? Quando a gente sofre alguma lesão, quando a gente tem, vamos dizer lá, um rompimento de tendão, mesmo que ele não seja 100%, aí eu tenho 50% de rompimento de tendão. Normalmente, eu tenho dor. Se eu tenho dor, eu não movimento. Aí eu tenho uma lesão que gera processo inflamatório, que ela vai ter edema. E aí, se eu aplicar a técnica de energia muscular, mesmo com processo inflamatório, se eu estou fazendo contração do meu antagonista para relaxamento justamente da musculatura do tendão em lesão, eu vou ter o quê? Vou ter tanto ganho de amplitude, né? Eu vou ter uma movimentação que ela vai ser só realizada após o relaxamento da contração. Então, é uma movimentação que pode ser passiva ou ativa, mas é após um relaxamento. Então, eu já vou ter diminuição de dor, eu tenho ganho de amplitude porque eu já tenho diminuição de dor. E por conta dessa contração muscular rítmica, eu tenho diminuição de edema e aí eu tenho diminuição do processo inflamatório. Então, a gente pode pensar que ela não precisa ser uma técnica aplicada só na parte crônica. A gente pode aplicar também quando a gente tem um processo agudo, um processo inflamatório, tá? Então, é uma técnica muito boa de ser utilizada. E aí, como é que vai ser feito o mecanismo de analgesia? A gente vai ter a ativação do músculo agonista, com a ativação dos mecanorreceptores, e aí eu vou ter a atuação da substância cinzenta periaquedutal no mesencéfalo, e é essa atuação que vai gerar a contração ativa, e vou ter a atuação também das vias inibitórias descendentes não opioides, serotonérgicas e adrenérgicas. E é essa via que vai gerar a minha resposta de alongamento, de ganho de amplitude articular. Então, vocês estão vendo que eu acabei de dizer antes, que eu vou ter analgesia, eu vou ter diminuição de dor, e aí eu posso atuar em processos agudos e em processos inflamatórios agudos. Deu para entender? Dá para fazer numa pessoa que teve uma lesão agora? Dá para fazer. Então, a gente, às vezes, a gente fica com medo de mexer numa lesão de processo inflamatório agudo por conta da dor. Não só a gente, mas também o paciente, né? Porque a gente, qual é a pessoa que quer ver vamos dizer, um joelho inchado vermelho e querer que o fisioterapeuta toque, né? Então, assim, a gente consegue fazer a movimentação, a gente consegue ter diminuição do processo inflamatório com uma técnica simples e no limite da dor do paciente. Tá? Então, dá para fazer bastante coisa e não ficar só olhando para o paciente sem saber o que fazer e dizer, não, vamos fazer só ultrassom, faz só gelo, faz o TENS para diminuição de dor e não faz exercício nenhum. Por quê? Porque está em processo inflamatório. Não é bem assim.
né? Aí, às vezes, sai o pessoal falando mal da fisioterapia, porque passa-se 10 sessões fazendo redução de processo inflamatório e analgesia, com TENS e ultrassom, e o paciente não faz nada. E o paciente sai de lá mancando todos os dias, e o paciente sai sem andar, ou sem mexer a mão, e não é isso que eles querem, né? Não é o que eles esperam da fisioterapia. E é por isso que a gente é tão mal falado e não reconhecido. Aí vocês podem me perguntar, mas professora, quem trabalha em clínica não ganha bem, quem trabalha em clínica precisa produzir, porque senão não ganha bem no fim do mês. Mas é uma técnica rápida e uma técnica de resposta rápida. E eu, quando atendia em clínica, eu fazia questão de, tá certo, eu preciso fazer um mecanismo de diminuição do processo inflamatório. E eu preciso fazer um mecanismo de analgesia. Joia, certo. Mas depois desse mecanismo de analgesia, eu perguntava ao meu paciente, ele chegou com dor 9, depois do mecanismo ele está com dor 3. Eu vou mandar ele para casa sem fazer uma mobilização, sem fazer um alongamento para ganho de amplitude, sem fazer um exercício para ganho de força? Não, né? Não. Porque se ele sair de lá sem fazer isso, ele vai sair de lá falando que a fisioterapia não serve para nada. E não vai ser um ganho de alongamento, um ganho de força, com mais 20 minutos de seu atendimento, que vai fazer você, no fim do mês, ganhar muito menos do que você iria ganhar. Né? Pelo contrário, quando a gente faz além do que o paciente espera, a gente recebe mais paciente, né? A gente dá alta para aquele paciente porque ele melhorou, ele conseguiu o que ele queria, ele vai sair falando bem da gente, dizendo, olha, aquele fisioterapeuta fez eu andar, aquele fisioterapeuta fez eu mexer a mão. Então, não é assim. Não é só fazer ultrassom TENS porque eu preciso produzir. Não, a gente precisa fazer o nome. E a produção vem depois do nome. E o nome só é feito se a gente atender bem. E se o paciente tiver resposta. Então, não dá para esquecer que a gente aprende na graduação, na faculdade, e não aplicar. Tá? Não dá. Então, faz que funciona. Digo muito a todos os meus alunos, principalmente o pessoal que está no fim, que está no fim do estágio na graduação. Faz que funciona. Eu preciso do TENS porque eu preciso atender 4 ao mesmo tempo. Sim, eu preciso do TENS porque eu preciso prender 3 no TENS enquanto eu atendo um. Depois que aquele sair do TENS, eu vou atender aquele outro. Certo? Para ganho de tempo. Não julgo ninguém para ganho de tempo. Mas que no fim, ou depois ou antes, se faça o exercício, se faça o alongamento, se faça fisioterapia, que terapia é a terapia do exercício, a terapia do movimento. Se não tiver isso, a gente não ganha. Vamos lá. E aí, como eu falei, a gente vai ter a drenagem linfática e a diminuição dessa sensação de dor. E aí, às vezes, eu pego os alunos no hospital e a gente tem muito paciente com edema. Principalmente no hospital, a gente tem muito paciente com edema por conta do soro, né? Os pacientes ficam com soro intravenoso 24 horas por dia, às vezes só para manutenção do acesso venoso, não necessariamente porque ele precisa hidratar. Mas aí, se eu tenho um paciente que fica internado 1 semana, 15 dias, ele vai desenvolver um edema que não pode ser drenado por drenagem linfática, a técnica de drenagem linfática, porque normalmente esses pacientes que a gente tem ficam hospitalizados durante muito tempo, eles são pacientes cardiopatas. Esses pacientes cardiopatas, eles têm deficiência de bomba, né, bomba cardíaca, e aí eu tenho um edema principalmente de membro inferior, que não pode ser drenado, porque
Se eu fizer a técnica de drenagem linfática num paciente cardiopata, eu aumento a quantidade de líquido intravenoso e eu aumento o meu desgaste de bomba cardíaca. E aí o meu coração, que já é ruinzinho, que não funciona bem, ele vai acabar piorando. E aí muitos alunos chegam lá no hospital e querem fazer a técnica de drenagem linfática. Tudo errado, tá? Não pode fazer drenagem linfática em paciente cardiopata. Quais as técnicas que a gente pode fazer para drenar a linfa estagnada? Contração. Então, o pessoal esquece que a contração, ela faz drenagem linfática. Aí tem que chegar lá no hospital e a gente está relembrando a vocês. Então, pensem sempre. Qual é a outra bomba que faz drenagem? Além do coração, que faz a linfa circular. A gente tem a bomba, que se chama, a bomba que fica lá no pé, a panturrilha, que não é panturrilha, a batata da perna. Então, essa é a outra bomba que faz drenagem linfática, é a bomba muscular no membro inferior. E aí, além dos exercícios de metabólicos, né, que é movimentação tanto circular de tornozelo, quanto dorsiflexão e flexão plantar, a gente pode fazer a técnica de energia muscular, que vai ser o quê? Contrações rítmicas, isométricas, e aí eu tenho movimentação de linfa, eu tenho movimentação de sangue, e aí eu tenho drenagem linfática fisiológica por contração. E eu não vou ter aumento do trabalho da bomba muscular, porque é algo que o meu paciente deveria estar fazendo se ele andasse, né? Se o meu paciente andasse, ele iria estar fazendo contração muscular normal e ele não teria retenção de linfa. Mas como o meu paciente está acamado, é um paciente que não levanta, então eu preciso fazer contração muscular com ele deitado mesmo lá acamado. E aí, uma das maneiras de se realizar é ou o exercício metabólico, normal, né, de circundução e tal, ou eu posso fazer contrações rítmicas, que além de tudo eu vou ter ganho de alongamento, eu vou ter ganho de amplitude articular, que é muito melhor. E aí eu vou ter uma drenagem, né, eu vou ter um aumento da minha taxa de fluxo, tanto do sistema linfático quanto do sistema circulatório, pelo aumento do mecanismo de força de contração, vou ter um aumento dessa pressão intersticial, e aí o meu líquido, a minha linfa que está no tecido, ela vai voltar para o capilar. E aí vai ser drenado e levado, eliminado pela urina, eliminado de qual maneira for, né? Mas aí eu vou ter uma drenagem linfática, tá certo? E dessa mesma maneira eu tenho essa diminuição da sensibilidade à dor. Se a gente parar para pensar também que toda pessoa, acho que, eu não sei se vocês têm edema, mas eu ontem estava com as pernas, os pés edemaciados, por conta de passar o dia inteiro sentada no computador trabalhando, e a gente sabe que quando o pé da gente fica inchado, a planta do pé fica queimando, né? A gente sente dor. E aí, se eu tenho diminuição de edema, eu tenho diminuição de dor. Então, tudo que fica retido, ele causa dor. Se eu tenho movimentação, tenho diminuição dessa dor. Quais são os fatores importantes na aplicação dessa técnica? Primeiro eu preciso pensar no diagnóstico exato da patologia e se essa técnica se aplica a essa patologia, para poder aplicar. Eu preciso saber qual o posicionamento preciso da articulação, do músculo ou do grupo muscular que eu vou trabalhar, tá? Preciso lembrar de regular a contração. Então, como eu disse, não é uma contração forte demais, nem uma contração fraca demais. É uma contração moderada, uma contração média. Tá? Então, eu preciso explicar ao meu paciente qual a quantidade de força que ele vai realizar. Eu preciso definir também a minha resistência, a resistência que eu vou impor à contração. Então, não é uma resistência muito forte, resistência moderada. Após eu pedir a
solicitar a contração do meu paciente, a minha resistência. Quando termina que eu peço para relaxar, eu vou reposicionar essa articulação, se eu conseguir, se houver ganho de movimento. Normalmente, há ganho de amplitude de movimento. E aí eu vou pedir de novo uma nova contração isométrica. Tudo isso vai resultar numa resposta neurofisiológica relacionada a tudo que eu já falei. As respostas mecanorreceptoras, as respostas biomecânicas. Então, tudo que eu já falei antes vai ter essa resposta neurofisiológica, tanto de alívio de dor, quanto de movimentação, tudo isso. Quais são os elementos implícitos que estão relacionados a esta técnica? Nessa foto aqui, esse paciente, ele tem dificuldade de flexão de joelho. E aí, o terapeuta, ele vai primeiro identificar a barreira de resistência. Então, ele vai pedir para o paciente levar o pé para trás, a flexão de joelho. Então, no máximo de amplitude, ele vai levar, tá? Sem o terapeuta levar. O paciente leva. Quando ele chega lá, olha, não consigo mais passar desse ponto. O terapeuta ele vai empurrar um pouquinho até o paciente dizer, não aguento mais que você empurre. E aí ele vai solicitar que o paciente faça a extensão. Só que é uma extensão isométrica, ela não sai do canto. Então, o terapeuta vai pedir, seu fulano, faça força para frente, empurre a minha mão. E aí ele mantém essa contração, segura o pé do paciente, conta de 3 a 7 segundos, e aí diz, pronto, relaxe. Quando o paciente relaxa, ele empurra mais um pouquinho para trás. Empurrou para trás, ele vai dizer, o paciente vai dizer, não dá mais, tá? Então, o movimento é justamente esse. Eu vou ter que identificar a barreira de resistência, solicitar a contração isométrica. Nesse momento, eu tenho ativação do... Lembra que eu falei que ele está super relacionado, porque ele está lá com a quitina e a miosina, fazendo a movimentação muscular. Eu vou ter a inibição do agonista, vou ter a inibição recíproca, e no fim eu tenho uma resposta para a contração, que é o relaxamento, conseguindo justamente esse ganho de amplitude. Qual é a efetividade dessa nossa técnica, tá? Todas as pessoas que apresentam hipertonia ou hipotonia, elas apresentam uma diferença de movimentação muscular, tá? Elas apresentam um desequilíbrio muscular, né? Porque ou um tá forte demais ou outro tá fraco demais. Ou eu tenho uma resposta de contração muito grande ou eu quase não tenho resposta de contração. E aí eu consigo, com essa técnica, tanto o relaxamento, no caso da hipertonia, quanto o ganho de força, no caso da hipotonia. Eu vou ter ganho de extensibilidade muscular, eu vou ter ganho de amplitude de movimento, eu vou poder tratar disfunções posturais e de movimento, porque eu disse o quê? Que todas as vezes que a gente tem uma posição antálgica, ou que a gente tem uma contração muscular maior de um lado ou de outro, porque se a gente parar para pensar também em outra situação, quando a gente tem uma escoliose, a gente tem sempre um lado encurtado e um lado alongado, um lado mais contraído e um lado mais relaxado. Sempre um lado da musculatura está fazendo maior trabalho do que o outro, né? E aí é uma das técnicas que a gente pode utilizar para tratar escoliose, para tratar uma cifose, para tratar uma lordose, que alguma musculatura está muito contraída e outra musculatura muito relaxada, muito alongada. A gente vai fazer essa movimentação. Se eu tenho disfunção postural, eu tenho um movimento desequilibrado, né? Normalmente, eu acho que vocês já devem ter visto, estudado a marcha.
E aí, todas as pessoas que têm desvios posturais, elas têm alteração de marcha. Essa alteração de marcha, a gente sabe que ela pode vir tanto ascendente quanto descendente. Então, se eu consigo verificar durante a marcha uma alteração, eu preciso ver de onde está vindo essa alteração. E daí eu conseguir uma melhora postural. Então, vocês podem pensar, mas é só uma contraçãozinha resistida, né? Eu posso trabalhar só um músculo, eu posso trabalhar também um grupo muscular, é uma coisa tão simples e eu vou ter uma resposta postural, eu vou ter uma resposta global. Lembra que a gente da fisioterapia, a gente nunca trabalha, nunca trata só um pé, nunca trata só uma mão. A gente trabalha o corpo. Lembra que sempre uma alteração de um pé plano, né, ou um pé chato, a gente sabe que vai ter alterações ascendentes. A gente sabe que se a gente tem uma disfunção na articulação temporomandibular, a gente vai ter alterações descendentes. Então, a gente não pode tratar isoladamente. E se eu consigo resolver a disfunção postural, eu tenho reequilíbrio muscular. Né? A minha musculatura ela vai trabalhar bem. Lembra que eu falei que a gente tem 3 princípios básicos, e um dos princípios é economia, né, de energia, o outro princípio é conforto, e se eu tenho reequilíbrio muscular, que é a minha homeostase, eu tenho conforto, eu não tenho dor e eu não tenho gasto dispendioso de energia para as minhas atividades. Está lá na cadeia muscular. E como é a técnica? A técnica é muito simples, como eu já mostrei nas 2 fotos, acho que já deu para vocês entenderem. A gente vai posicionar o segmento na barreira de resistência, né, no máximo de resistência que a gente encontrar de movimento. A gente vai orientar ao paciente como vai fazer, vai explicar a direção do movimento que ele vai realizar, vai dizer qual a intensidade de contração, a duração dessa contração, e aí a gente vai pedir que ele faça a força. Quando ele diz aqui movendo o segmento, é porque há um leve movimento, né, desse segmento na hora que ele faz a contração, mas ela vai ser resistida e mantida naquela posição. Peço para contrair, então quem contrai? O terapeuta e o paciente. Conto de 3 a 7 segundos e aí peço para parar. Quando ele para, peço para relaxar. Lembra de dizer que o paciente precisa relaxar, porque na hora que ele relaxa, eu vou reposicionar o segmento até encontrar novamente a barreira, tá? Faço uma pausa e eu vou repetir esse posicionamento, essa técnica de 3 a 5 vezes. A minha pausa, ela vai durar em torno de 6 segundos, então eu tô sempre contando, tá, gente? Quando eu peço para contrair, eu falo, seu fulano, faz força, então eu conto 1, 2, 3, 4, para. Aí você vai contar mentalmente, de 1 a 6 e pede de novo. Bora, seu fulano, contrai de novo. 1, 2, 3, 4, para. E pede para ele relaxar. Outras coisas que a gente precisa associar são os movimentos oculares. Lembra que no FNP a gente sempre pede para o paciente acompanhar o movimento com os olhos. É a mesma situação aqui. Por quê? Lembra que eu disse que todas as vezes que a gente acompanha o movimento com os olhos, a gente tem uma contração mais efetiva. Não é necessariamente uma contração mais forte, mas é uma contração efetiva. Eu estou vendo o meu músculo contrair e fazer a contração da maneira correta e em direção ao movimento que o terapeuta está pedindo. Então, eu consigo realizar uma contração mais efetiva. Essa resistência, ela também pode ser feita pelo fisioterapeuta, pode ser uma resistência contra a gravidade, porque vocês estão vendo movimentos de pacientes que têm um grau de força relativamente bom para fazer contra o fisioterapeuta. Mas a gente vai encontrar pacientes que eles não conseguem nem vencer a gravidade. Tá? A gente vê a contração, mas não consegue vencer a gravidade. Então, a gravidade também pode ser utilizada como forma de resistência. A gente pode pedir para o próprio paciente resistir, por quê? A gente não pode esquecer que os nossos pacientes, eles vão para casa,
né? Alguns pacientes, eu já tive muito paciente do SUS, e que só consegue ir 2 vezes, né, no atendimento. E a gente precisa ensinar o paciente para fazer os exercícios nos dias que eles não vão para a terapia, para continuar tendo ganhos, principalmente os pacientes neurológicos. Pacientes de AVC são pacientes que precisam realizar exercícios diariamente, não é só na fisioterapia. E a gente precisa ensinar a eles o que dá para eles fazerem em casa sem a gente, para não ter perdas nesses intervalos e para ter ganhos melhores e mais rápidos, né? A gente tem uma resposta melhor. E a gente pode fazer também a resistência com objetos. Dá para a gente usar uma parede, já que é uma resistência que não vai haver movimentação. Então, a gente pode ensinar o paciente a fazer os movimentos contra a parede, contra algo que seja fixo, né? Não tem movimentação, então é um objeto fixo. Aí a gente vai ter, após a contração e a resistência, a gente tem esse alongamento subsequente, que foi o que eu falei lá no início, e falei sobre a ativação reflexa. Que eu disse que, normalmente, a gente solicita que o paciente, ele realize ativamente essa movimentação até a próxima barreira, para que não haja essa ativação reflexa do alongamento e a gente tenha a resposta contrária do que a gente espera. Porque, às vezes, como ainda existe, a gente pode estar trabalhando num momento que ainda existe a dor. Então, às vezes, quando eu forço, ao invés de eu ter uma resposta de alongamento maior, eu posso ter uma contração contrária por conta da dor e não conseguir essa amplitude de movimento que eu poderia ter. Então, eu peço para o paciente levar. Quando ele diz, aqui eu não consigo levar mais, eu forço mais um pouquinho, porque aí ele já foi sozinho, então ele não vai retornar com um movimento de dor, e aí eu não tenho essa ativação reflexa. E eu vou trabalhar também, como vocês viram, que a gente sempre trabalha associado à respiração, né? A parte de alinhamento postural está sempre associada à respiração. Então, eu vou trabalhar com o ritmo respiratório sincronizado. Não precisa eu, terapeuta, estar respirando igual, mas o paciente, ele precisa respirar sincronizado. Então, ele vai realizar inspiração durante o repouso, que é essa questão do alongamento, e ele vai fazer a expiração durante o trabalho, que é durante a resistência, a contração que ele vai fazer contra a resistência. Então, todas as vezes que eu estiver alongando, eu peço para o paciente inspirar, e quando ele vai fazer a força, a contração, ele vai expirar. E aí, mais ou menos, dá para fazer isso com a questão do tempo de contração e as pausas que a gente vai ter. É a mesma coisa que eu falei em relação à academia, né, que as pessoas fazem os exercícios errados, que as pessoas esquecem de respirar e não têm a resposta adequada, não tem o ganho de força que deveria ter, porque não respira. Na verdade, as pessoas têm o hábito de fazer a força e prender a respiração, né, e aí fazem tudo da maneira mais errada possível. E aí, eu vou mostrar a vocês o vídeo. Eu disse a vocês que era uma técnica muito simples, mas tem coisas que, por mais que eu tenha que passar para vocês na teoria, que a gente só vai conseguir aprender realmente na prática. Eu espero que a gente volte logo, para a gente poder ver as práticas, porque ver realinhamento postural, ver reequilíbrio muscular, ver contração, sem sentir essa contração, sem ver esse ganho, é bem complicado para vocês. Eu imagino o quanto complicado que seja. A parte de saúde da mulher, eu acho que dá para visualizar melhor. Mas a parte de cinesioterapia, sem pegar, é um pouquinho complicado. Então, é por isso que eu trago foto, trago vídeo, que é para ver se facilita para vocês. E, assim, dá uma pesquisada na internet, tem muito vídeo mostrando a técnica de energia muscular, com várias aplicações, e aí dá para vocês terem uma noção e abrir mais a cabecinha de vocês. Deixa eu ver se o vídeo passa, não passa. Eu vou abrir ver se eu consigo abrir aqui no YouTube para vocês verem. Violência não. Tá certo. Joga futebol. Deixa eu ver. Eu acho que está aberto, né? O que eu estou mexendo, vocês conseguem ver. Sim. Para ver, né? Pronto. Quero um guia aberta, professora.
É, mulher, a pessoa trabalhando, é um monte de guia aberta. Não sei trabalhar, não sei trabalhar com... Meu marido faz, veja essas coisas. Tchau, meu Deus. Eu não sei, só sei trabalhar assim, com um monte de coisa aberta ao mesmo tempo. Aí eu abro vários livros, aí vou estudando um livro, estudo no outro, e vou... Ele faz, você vai deixar tudo aberto, não vai desligar o computador. Não mexa, senão depois eu não acho. Mas eu só sei assim, não sei, né? Eu acho que sou meio bagunçada mesmo. Mas é porque eu leio um monte de livro ao mesmo tempo. E saio estudando, e é um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu não sei ler, eu leio uma coisa, preparo, vou ler em outra para ver se... Ave Maria. Para ver se as ideias batem, se é o mesmo conceito, essas coisas. Olha, esse vídeo é bem interessante, que é de torcicolo agudo. Pronto. Solicitar a paciente com colheres finais comparáveis desse paciente. Eu vou pedir para ela um movimento ativo de rotação cervical para ambos os lados, e a gente vai avaliar as limitações do arco de movimento do nosso paciente e se isso reproduz ou não os seus sintomas. Quando eu falar já, você vai rodar sua cabeça para o lado esquerdo para se você sentir dor. Já. Ok? Tomando por base um eixo de movimento no topo da cabeça da paciente aqui a 0 graus, nós poderíamos dizer que a paciente apresenta aproximadamente 70 graus de rotação cervical à esquerda. Pode voltar, viu? Quando eu falar já, você vai rodar a sua cabeça para o lado direito para se você sentir dor ou desconforto. Já. Ok? Então, e dor? Aonde? Ok? Pode voltar. Então, o quadro clássico da paciente com um torcicolo agudo à direita. Nós iremos aplicar para essa paciente uma técnica de energia muscular para tratamento do torcicolo agudo. Então, eu irei solicitar ao paciente que rode a cabeça até um ponto de desconforto. Aqui começa. Toma contato com a região da cabeça que dá mandíbula do paciente, um ramo da mandíbula, e solicito à paciente a rotação da cabeça para o lado esquerdo, ao mesmo tempo que ela irá olhar para o lado oposto. Olha para o seu lado esquerdo e faz uma leve força para rodar a sua cabeça. 1, 2, 3, 4. Relaxou. Mais uma vez, olhou para a esquerda, força para rodar a cabeça para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Mais uma vez, força para rodar a cabeça para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Agora você irá olhar para o seu lado direito e rodar a cabeça para o lado direito e parar quando sentir dor ou desconforto. Ok? Já ganhamos um pouco. Novamente, olhou para o seu lado esquerdo e fez força em rotação para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Relaxou. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4. Relaxou. E mais uma vez. 1, 2, 3, 4. Relaxou. Agora a gente vai rodar novamente para o lado direito, olhando para o lado direito, para sentir desconforto. Ok. Novamente, olhou para o lado esquerdo. Força para rodar a cabeça para o lado esquerdo. 1, 2, 3, 4. Relaxou. Força. 1, 2, 3, 4. Relaxou. E força. 1, 2, 3, 4. Relaxou. Vamos rodar para o lado direito, olhando para o lado direito. Ok. E para fechar, novamente, olhou para o lado esquerdo e força. 1, 2, 3, 4. Relaxou. Olhou para a esquerda e força em rotação. 1, 2, 3, 4. Relaxou. Mais uma vez, força. 1, 2, 3, 4. Relaxou. Vamos olhar para a direita e rodar para a direita. Voltou novamente. Olha para o seu lado esquerdo até o fim do arco de movimento. Então,
a gente já teve até uma melhora para o lado contralateral, ela passou dos 70 graus agora de rotação, e novamente agora ela volta para o neutro e olha para o seu lado direito. Então, com amplitude já muito mais próximo do lado contralateral, o lado assintomático. Então, uma técnica de energia muscular, ok? Para ganho de amplitude de movimento num quadro de torcicolo agudo. Um grande abraço a todos, não deixem de se inscrever no nosso canal. E até a próxima. Então. Então, gente, deixa eu voltar aqui a minha imagem. Ah, meu filho. Então, deu para ver, né, que o ganho é imediato, né? Ela nem fazia a rotação lateral e ela acabou fazendo um movimento bem completo, né? E da amplitude normal, e vocês viram que sem dor, né? Uma pessoa que não conseguia fazer movimentação, só em torcicolo, que deu pra caramba, no fim ela conseguiu fazer a movimentação normal sem dor. Então a gente teve a analgesia e a gente teve ganho de amplitude. Lógico que não estava se enfatizando ganho de força muscular na situação dela, mas uma resposta imediata. E às vezes o pessoal passa dias, né, com torcicolo, com aqueles, né? Aqueles negócios cervical, né? Eu não sei se é o nome. Tem o nome do passarinho. Pronto, Sabiá o nome, professora. Sabiá, isso, eu sabia que era um passarinho. Então, o pessoal usa sempre aquele negócio, sabiá, não serve para nada, que não serve para nada. Bota aquele negócio no pescoço, fica dias com aquilo no pescoço e não serve para nada. Porque não é nem uma bandagem, né, para reposicionamento, é só um emplastro, como chama, né? Bota lá e tem uma substância que libera lá para relaxamento muscular, mas que não tem essa resposta que teria para um torcicolo. Então, responde bem, eu já tratei meu pai assim, a gente tira do torcicolo na hora. Aí a dor vai embora na hora. Uma resposta maravilhosa. Fora outras coisas que a gente pode trabalhar também, que tem respostas muito boas, como eu falei para vocês. Então, só realmente a gente treinando e vocês vendo a força que é realizada para ver mais fácil a aplicação. Mas que dá para ver, tem muito vídeo na internet mostrando como faz. Dá para ir testando aí no povo de casa, já que está sem fazer muita coisa. Né? Dá para ir treinando aí no povo de casa. Né? Tem um monte de gente aí fazendo nada. Pois é. E vendo que realmente funciona, né? Porque às vezes está lá com ponto gatilho e testa para ver se realmente alivia a dor. Né? Não é algo que vai ter que vocês vão causar uma lesão num ponto gatilho, mas que dá para fazer uma resposta. Lembrando de sempre identificar qual é o músculo que está com aquele ponto gatilho para poder fazer a contração no músculo antagonista para relaxar o que está com o ponto gatilho, tá? Vocês não vão contrair o músculo que está com o ponto gatilho, é o músculo contrário a ele para poder ter essa resposta de analgesia, que é para poder ter o relaxamento. Certo. Então, dá para aplicar aí um pouquinho. A gente se vê, então, semana que vem. Eu não tive tempo de fazer atividade para vocês hoje, mas eu devo estar passando alguma atividade essa semana. Aí eu aviso e passo pelo WhatsApp. Viu, Kathleen? Aí você passa para o pessoal. Tá. Ô, professor, essa aula vai ser postada no portal? Vai, é porque, assim, a minha internet, como essas aulas são muito pesadas, por conta do tempo de aula, eu só consegui postar as 2 aulas da semana passada hoje, porque a minha internet não baixava as aulas. Aí ela começava a baixar e parava no meio do caminho. Então, eu passei 3 dias para conseguir baixar. Certo. Aí, quando eu consegui baixar, eu tive dificuldade para baixar no YouTube para poder pegar o link.
Por conta da internet também, porque eu tinha que baixar no meu para poder carregar no YouTube. Uhum. Mas aí as 2 aulas da semana passada estão salvas, eu só vi hoje, tanto a de cinese quanto a saúde da mulher, eu coloquei hoje no portal. E Tá bom. assim que eu conseguir também essa e a de amanhã, eu boto o link no portal também, viu? Sem bom. problema. Tá certo. Então, até amanhã, já que eu vejo vocês 2 amanhã, e boa noite para todos. Até amanhã. Boa noite, professora. Até amanhã. Até amanhã, professora. Boa noite. Boa noite.